Olá, pessoal, bom dia! Hoje estamos aqui voltando. Eu tinha falado na live anterior que eu iria fazer 5 passos, mas eu percebi que eu me equivoquei. Ainda temos tempo em janeiro, tá? Hoje eu vou estar falando do passo 12º e o 13º. E na última, na live posterior, aí eu vou estar finalizando com os 3 tópicos, os 3 passos, melhor dizendo, para resolver conflitos em tempo recorde. Para você que já está me acompanhando, vai lá, clica, chama pessoas para estar aqui junto conosco. Hoje eu vou estar falando realmente de um tema muito relevante, gente. Antes de começar a falar desse tema, eu gostaria que você convidasse pessoa. Você que está aí de Salvador, da Bahia, você que está aí do Rio de Janeiro com a gente, São Paulo, tá? Santa Catarina, nós estamos aqui juntos mais uma vez e eu gostaria sim que vocês estivessem chamando pessoa para estar assistindo com você esta live. Quem não tem problema, gente? Quem não tem problemas? E o pior, quando nós não sabemos como resolver os problemas, nós amplificamos, ou seja, aquilo que nós queremos resolver termina sendo o contrário. Então é importante, é imprescindível aprender a resolver conflitos. E em tempo recorde. À medida que eu deixo a poeira debaixo do tapete, o problema vai se agravando. Então, eu vou estar retomando aqui com vocês quais foram os passos que nós já trabalhamos em como resolver os problemas em tempo recorde. Para quem não me conhece, eu sou Cristiane Correia, sou conselheira do SOS Casamento Curados, sou facilitadora da comunicação não violenta, que em breve vou estar lançando um curso sobre comunicação não violenta para casais. Quando o casal está saudável, consequentemente, os filhos também ficarão, tá bom? E também sou psicóloga clínica, trabalho com a terapia de esquemas e a terapia cognitivo-comportamental. Isso mesmo, para quem não conhece, essa terapia é uma terapia científica que veio para mostrar para a gente que, à medida que nós pensamos, nós temos sentimentos e emoções e ali vai suscitar comportamentos. Quando eu entendo essa tríade de pensamento, sentimento, emoção e comportamento, eu melhoro toda a minha qualidade de vida, comigo mesmo e com aqueles que estão ao meu redor. E para iniciar, nós vamos estar aqui falando. Eu iniciei dizendo que teria 17 passos que eu queria estar trabalhando com vocês. Mas hoje vamos estar falando do 12º e o 13º. Mas antes disso, eu queria estar retomando com vocês. O primeiro passo que falamos foi se colocar no lugar do outro de maneira empática, entender os pontos de vista. Isso mesmo. O segundo passo foi ser honesto quando realmente você perceber que o outro tem razão. Às vezes é desafiador, porque mexe lá com nós mesmos. Então a gente se sente mais desconfortável e vulnerável. E aí não queremos ceder, mesmo vendo que o outro tem razão. O terceiro passo é, se o outro tiver com razão, peça perdão. Isso vale para todos os tipos de relações, não só a conjugal. O quarto passo é reconhecer, se o outro reconhecer o erro e pedir perdão, seja breve em perdoar. A pessoa está sendo humilde, reconhecendo as atitudes que ela teve e, consequentemente, se arrependendo daquela atitude. E você pode ser ali um canal de bênção na vida daquela pessoa, tá? Assim como Jesus tem sido na nossa. Então, o quinto passo é, se os dois continuar a achar que tem razão, peça perdão pela briga, porque às vezes acontece, gente. Às vezes, tanto um quanto o outro tem razão. Mas e agora? Então, não tem nada para pedir perdão? Tem sim. Peça perdão pela briga. Olha, nós poderíamos realmente ter resolvido de outra maneira, uma maneira mais saudável, uma maneira mais inteligente, uma maneira mais cristã, que é como Jesus tem nos ensinado a resolver problemas. E o tempo todo eu estou mencionando Jesus aqui, porque eu sei que a maioria de vocês que estão aqui com a gente, nos acompanhando, não é regra, mas muitos conhecem a palavra e muitas vezes não sabem como lidar com situações emocionais que acometem suas relações. O sexto passo que nós falamos é, lembre-se que há situações em que não tem certo nem errado, são apenas pontos de vista diferentes, perspectivas diferentes. O sétimo passo é, quando precisar tirar de um problema, não o faça quando estiver de cabeça quente. Ah, eu preciso tirar, não, tratar este problema, Cristiane. E aí, quanto mais eu tenho pressa, ansiedade, eu quero resolver na hora, às vezes eu posso piorar aquilo que eu quero resolver.
tá? O 8º passo é não se coloque como juiz. Quem aqui faz isso? Eu não sei, mas muitas pessoas ainda continuam fazendo isso. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo Jesus dizendo, não julgue para você não ser julgado, a gente às vezes se coloca no lugar de juiz, colocando nossa opinião como verdade absoluta. O 9º passo que nós falamos foi não ofenda, tá? E nem dê palavrões. Na hora da raiva, mesmo eu esqueço até que eu sou crente, eu saio da cruz, é assim que as pessoas me dizem. Mas isso não é legal, eu preciso entender porque eu estou com raiva. E quando eu entendo, eu vou compreendendo o que ocasionou, o que gerou esta raiva em mim. Nada mais justo de nós compreendermos os feedbacks que o nosso corpo nos dá. E a raiva, as emoções, melhor dizendo, é um feedback importantíssimo. Ela sinaliza quando a gente está bem e quando também nós não estamos bem. E faz parte. Tá? O 10º passo é não dar chilique nem ter ataque de nervosismo. Comportamentos desadaptativos que aprendemos, às vezes, na nossa infância, nós levamos para as nossas relações como adulto e não funciona mais. Tá? Eu sei que muitas vezes os pais erram tentando acertar. E quando a criança berra dentro do shopping, meu Deus, que vergonha, que horror, aí eu tento acolher, chega em casa, você vai ver. Mas isso nada pior do que o que você tem ocasionado na vida dessa criança. Você mostrou para essa criança uma maneira que ela aprendeu de resolver e conquistar as coisas que ela deseja. Ou seja, brigando, fazendo birra. E levamos isso, às vezes, sem perceber para a nossa fase adulta. E onde se desdobra? No casamento. Isso mesmo. Então, hoje nós falamos do 10º passo, hoje nós vamos falar do 13º. Na outra live nós falamos do 10º passo, que foi o 11º. Não interrompa quando o outro estiver falando. Nossa, é um desafio muito grande. É um desafio porque nós não fomos treinados a escutar o outro de maneira empática. Nós não aprendemos isso. E isso é construído lá na nossa tenra idade até os dias atuais. Então, o 12º passo foi escute de verdade. Não tem como eu escutar meu cônjuge assim, não tem como eu escutar o cônjuge... Não, eu preciso ter uma escuta empática, ouvir, não tentar responder aquilo que eu quero, que eu estou ouvindo, eu já quero me defender. Não, isso não funciona. Então, são passos, gente, aqui imprescindíveis e que eu, de forma pedagógica, aqui, eu quis trazer para vocês nessas lives uma maneira de resolver problemas em tempo recorde. Eu sei que nós entramos no novo ano, mas os problemas acabaram de existir? Pararam? Não. A Bíblia diz que no mundo nós vamos ter sempre aflições, mas temos que saber lidar com isso tendo bom ânimo. E para ter bom ânimo, as minhas emoções têm que estarem reguladas. Eu preciso saber lidar com a raiva, eu preciso saber lidar com a tristeza, com emoções, com alegria, tá? Porque a euforia em excesso também não é nada saudável. Ou seja, tudo que está desajustado gera realmente desequilíbrio em nós e naqueles que estão ao nosso redor. Então, para iniciar, você que está aí, convide pessoas, que eu vou estar falando hoje do 13º passo, isso mesmo. Não desvie o foco da discussão. Uau, quem nunca? Quem nunca estava assim conversando com o cônjuge, com um amigo, com um professor, com um pastor, e na hora que veio algo ali que foi falado que você não queria entrar em contato com aquilo, você desvia o foco. Pois é, fugir do assunto em questão é algo muito comum, gente, que acontece. E eu vou mostrar aqui para vocês. Talvez você faça, nossa, Cristiane, mas eu não faço isso. Será que você não faz? Nós vamos ver aqui hoje. Então, para iniciar, eu queria que vocês compreendessem. E de que maneira, quando o seu cônjuge, seu filho, qualquer pessoa está conversando com você e que você começa a ouvir aquilo e que te deixa desconfortável e que na hora você fala, lembrei de um negócio aqui que eu queria te falar. A gente acha isso muito natural, só que não é. Isso é uma das verdades que mostra que nós não estamos ali por inteiro. Ou, às vezes, não queremos entrar em contato com aquela situação que nos deixa vulnerável, isso mesmo, que nos deixa mais fragilizado. Eu gosto muito de um livro, e indico para vocês, um livro, ele não é cristão, mas é um livro que pode nos ajudar, é um livro da Brené Brown, que ela fala A Coragem de Ser Imperfeito. Isso mesmo.
Muitas vezes nós temos essa dificuldade. Você sabia que a pessoa, quando ela tem problema de autoestima, ela tem essa dificuldade? Ela tem dificuldade de dizer que ela erra, que não quer ser criticada por outras pessoas. E eu faço uma análise maravilhosa, metafórica com a Bíblia. Eu digo, sabe quem era Jesus? Um mestre, um cara perfeito, maravilhoso, o Filho do Deus vivo. Aquele que veio e cumpriu todos os mandamentos, sem errar em um sequer. E ele foi criticado. Ele foi chamado de Beelzebul, foi chamado de mentiroso, foi chamado de homem que vinha causar ruaça, quando ele liberta um homem ali endemoniado e coloca aquele demônio nas manadas de porco, e aqueles porcos caem no precipício lá em Gadara. Esse homem, chamado Jesus, o homem perfeito, Filho de Deus, ele foi criticado. Por isso que nós temos que aprender, sim, a lidar com as críticas. E muitas vezes elas começam dentro da nossa casa. Eu preciso aprender a lidar e refletir sobre se aquilo que dizem sobre mim realmente é uma verdade. Se for, nada mais justo, eu vejo que está prejudicando a minha relação, eu entender e melhorar. Isso faz parte. Mas e se não? O que você faz com isso? Você para de viver? Você se esquiva? Você para de estar ali no meio de pessoas porque você foge das críticas? Então, é importante vocês entenderem que ser vulnerável faz parte do ser humano. Se sentir fragilizado faz parte da nossa vida humana. E, às vezes, as pessoas não se aceitam, principalmente nos dias atuais, tantas redes sociais, tantas comparações. Isso não vai parar de existir. E isso tem prejudicado muitos cristãos que eu tenho aconselhado para entender quem eles são, as suas identidades como filho de Deus e também melhorar os seus relacionamentos, que no casamento também se discorre essa demanda de autoestima com problemas, com a autoestima baixa, uma autoestima que não foi trabalhada. E onde ela é trabalhada? Na nossa infância. É lá que começa a construção de uma autoestima fortalecida. Mas que bom, que se você não teve este ambiente funcional para trabalhar com essa autoestima, hoje você consegue também melhorar isso. Aprendendo, entendendo que você não precisa fugir daquilo que te deixa desconfortável. Você não precisa fugir das suas vulnerabilidades, mas enfrentá-las. Porque à medida que eu enfrento aquilo que me gera desconforto, eu preciso aprender como estar lidando com aquilo e como melhor solucionar o problema. Então, falando aqui no passo 13, não desvie o foco na discussão, não fique fugindo do assunto. Eu sempre digo que isso é o sintoma e a causa, o que leva as pessoas a fazerem isso. Quando uma discussão começa, gente, algumas pessoas que querem encontrar uma forma de fugir do assunto em pauta. Elas estão lá falando de algo e quando quer fugir, eu vou desviar, vou sair pela tangente aqui. Querem desviar o foco da discussão. Talvez você até se pergunte, mas por que alguém vai fazer isso? Se eu estou ali para resolver o problema, e por que a pessoa tende, Cristiane, a fazer isso? Há pelo menos, tá? Tem muitos outros. Eu vou falar aqui do mínimo, porque o tempo não é suficiente para nós abordar todos os temas. Há pelo menos 3 motivos que as pessoas fogem, às vezes, de uma discussão e desviam o foco. Porque ela sabe que não tem razão, está errada, mas não quer reconhecer. Porque o assunto deixa a pessoa desconfortável, que eu acabei de dizer. Ou porque ela quer tornar o outro culpado. Quem faz isso aqui? Eu nunca. Às vezes eu quero tornar o outro culpado quanto eu. Eu não quero ficar sozinha nessa parada aqui. Não, meu marido também é culpado, ele também errou. Isso é muito comum na sala de aconselhamento. Eu adulterei porque ela fez isso, ou eu adulterei porque ele não me dava atenção. E sempre estamos fugindo do foco do problema. Isso mesmo. Eu vou falar aqui uma situação muito hipotética, né? Que é quando um pai vai visitar um filho. E ali ele não comentou com este filho, ele sendo pai. Eu sempre tive uma relação aberta com meu filho, e foi lá visitar o filho e a sua nora. Recém-casados, né? E esse filho e essa nora tinham planos, tinham projetos. Esse pai aparece lá e mexe em toda a rotina dinâmica deste casal.
E aí essa esposa fica lá mesmo desconfortável, fazendo sala, dando atenção, e aquele pai lá alegre e feliz porque ele foi visitar o filho, foi visitar a nora, e aquilo ali gera um desconforto em ambos, tá? E neste processo do desconforto, a tentativa muitas vezes de um dos cônjuges é desviar o foco da discussão. Vou dar um exemplo. E lá depois, quando esse pai vai embora, essa esposa, vou tratar aqui como uma mulher que diz que a mulher é mais rixosa, a mulher reclama mais. Aí essa esposa chega lá e diz assim, olha, que chato, seu pai veio, como assim? A gente tinha isso e isso para fazer, tinha nossos planos, você não tomou iniciativa, você não falou nada para o seu pai, você poderia dizer a ele que a gente tinha um compromisso, você apenas pegou o compromisso que nós tínhamos e abandonou para dar atenção, enfim, isso me deixou muito desconfortável, e aí começa uma discussão. O cônjuge, ele sabe que a esposa tem razão neste processo. Porém, talvez a tentativa desse marido seja desviar o foco, desviar do que está acontecendo, por 3 motivos que eu listei no início, lembra deles? Ele sabe que a esposa tem razão, então os pais não deveriam ter vindo sem ter avisado. Ele reconhece isso. O assunto deixa ele desconfortável, afinal de contas, são os seus pais. E agora? Não é pai dela, é sogro. Mas é meu pai, poxa, meu pai veio de longe, me criou, eu fiquei desconfortável em dizer para o meu pai, olha, meu pai, eu não vou poder lhe dar atenção. Embora ele não tenha avisado. Ou então ele quer tornar a esposa tão culpada quanto ele. De que maneira? Afinal de contas, ela também tem irmão, que também já deu trabalho para a gente. Afinal de contas, a mãe dela também não é fácil. Aí começa. E aí começam os problemas. O que é que eu fiz? Eu desviei o foco. Percebe como isso são situações muito comuns e às vezes a gente não se atenta para os motivos que levam a pessoa a desviar do foco. Então, se um casal quer resolver o problema em tempo recorde e não pode ficar se desviando do foco. Quanto mais eu faço esse movimento, menos eu me conheço, menos eu conheço meu cônjuge e menos eu fortaleço as minhas relações no casamento. Quando eu digo minhas relações, porque sofre também os filhos que estão debaixo desse teto. Então, nada mais justo do que entender o que leva uma pessoa a desviar do foco. Porque, geralmente, nós só julgamos, toda vez que eu estou falando, ele foge. E aí eu preciso ter uma comunicação assertiva. Por que eu vou falar do curso da comunicação não violenta? Porque nós damos 4 passos básicos. É a base que o Marshall Rosenberg, um psicólogo, ele trouxe, criou esta abordagem, sendo psicólogo, ele entendeu o que leva pessoas, geralmente, a entrar em conflitos. E ele fala do passo 1, que nós devemos observar toda a situação sem julgar e sem estar ali interpretando. Lembra que eu falei na live anterior, na semana passada? Quando nós interpretamos, as interpretações que fazemos tem muito a ver com a nossa crença, as nossas experiências de mundo que nós criamos no discorrer da nossa história. Por isso que ele pede que observe sem julgar e sem interpretar. Segundo, ele pede, entre em contato como você está se sentindo, com seu sentimento, com sua emoção. Isso é importante. Estar ali neste caso hipotético, essa história que eu trouxe. Lembra, quando eu digo que este pai veio, este filho, na hora, ele foge do foco, mas ele não percebe o ponto, talvez, que a esposa ficou tão chateada, tão triste, tão enraivecida. Então, acolher o outro e se acolher. Nossa, percebo também que realmente você tem razão diante disso. Mas eu fiquei tão desconfortável, eu não soube como falar para o meu pai. De que maneira você poderia me ajudar? Gente, é imprescindível como dar certo. É libertador quando a gente aprende e coloca em prática os 4 passos da comunicação não violenta.
E eu vou estar em breve, ia ser no final de janeiro, mas eu creio que no início de fevereiro vamos estar lançando o curso, eu e meu esposo, é a comunicação não violenta para casais. Por quê? Porque é uma maneira de ajudar vocês com ferramentas que a psicologia traz para ajudar a gente a melhorar nossas relações. E, de verdade, a pessoa que mais vai ser assim, privilegiada, é nós mesmos, quando colocamos em prática. Porque você vai sabendo, entrando em contato com quem você é, com seu sentimento, com sua emoção, com a sua necessidade. Então, o primeiro o macho fala para observar, o segundo ele diz, fale do seu sentimento, mas também leve em conta o do outro. Leve em conta o do seu cônjuge. Quando eu li isso, de quem eu lembrei? Eu lembrei de Jesus, que o tempo todo ele pede que nós olhemos para o outro de maneira empática, que nós perdoe, que nós entre em contato com a nossa dor, mas também acolha a dor do outro. Por isso que ele fala, ame o próximo, como você mesmo, como você gostaria de ser visto nessa situação. É essa fala que Jesus quer trazer para nós. E eu digo, um livro tão antigo e que nos ajuda em pleno século XXI, em plena era tecnológica, em plena era da psique, da tecnologia, do avanço da medicina. Esse livro ainda continua ajudando a gente a ser melhor. O terceiro passo, Marshall fala das necessidades. Por exemplo, qual foi a necessidade nessa situação hipotética que eu trouxe, quando este marido desvia o foco? Percebe? Ele começa a atacar, às vezes, a esposa, ele reconhece que essa esposa tem razão, e ali ele se sente desconfortável diante de tudo isso e não quer estar sozinho naquela situação. Então, a necessidade, muitas vezes, é atenção, compreensão, acolhimento. Só que a gente, na hora do calor da emoção, do acontecimento, da situação, a gente pensa nisso, gente? Não. E aí, é apagando fogo, jogando gasolina. E aí, quando chegam até nós, no SOS, no setting terapêutico, as pessoas dizem, eu não consigo mais lidar com essa situação. E quando a gente vamos ali esmiuçando a situação, cada dia vocês vão sendo ministrados, vocês vão entendendo que as ferramentas que eu estava utilizando, Cristiane, realmente não eram as necessárias para aquela situação. Por exemplo, desviar o foco não ajuda, só piora. Só que eu justifico, ou seja, os meus esquemas e as minhas crenças justificam isso, por isso que a terapia cognitiva comportamental, a gente diz que o sujeito acessa pontos inconscientes, mas de maneira consciente, para não se sentir tão desconfortável. É basicamente isso. Quando eu culpabilizo o meu cônjuge, eu não quero estar sozinho, eu quero dizer que ela também ou ele também erra. E isso não ajuda a melhorar e nem resolver o problema. Aí começa o contra-ataque conjugal. E é aí que está o caos. O caos do maior patrimônio, que é a nossa família. É só no casamento, Cristiane? Não. Filhos, adolescentes, que às vezes quando chegam também na terapia, eles falam, como eu gostaria, quando nós usamos as técnicas de roleplay, né? Eles falam assim, como eu gostaria que minha mãe agisse dessa maneira. E o que é que nós ensinamos? Você agora vai falar com sua mãe de que maneira você gostaria que ela agisse. Porque os filhos aprenderam que o que eles falam não tem valor. O que eles falam não pode ser nem levado em consideração. E isso é uma mentira, uma crença que nós carregamos trazendo para a nossa família. Porque Jesus disse, deixai as crianças virem a mim, porque das tais é o reino de Deus. Por que será que Jesus falou isso? Será que as crianças naquela época eram valorizadas? As crianças têm muito a nos ensinar como adultos. E está lá a voz profética, quando o profeta diz que nos últimos dias os filhos estariam convertendo o coração dos pais. É compreender de que maneira nós podemos mudar as nossas atitudes e comportamentos com o outro.
Então, se você tem aqui nesse passo 13º, fazendo ainda esta mudança de foco, eu te convido para você no próximo mês estar comigo no curso da comunicação não violenta. Por quê? É importante eu entrar em contato com essas necessidades e com esses sentimentos, porque eu não aprendi e às vezes eu não vou saber colocar isso em prática sozinho. Por isso é importante buscarmos ajuda e conhecimento, para nós melhorarmos as nossas habilidades. E o que eu trouxe aqui nesse passo 13º? Porque isso é muito comum, gente. Mudar o foco. Porque eu não quero dizer que eu estou vulnerável, que eu fiquei triste com aquela atitude do meu pai, mas também não quero comprometer o meu casamento. E aí eu acho que quando eu mudo o foco, eu vou resolver o problema. E como eu mudo o foco? Contra-atacando o meu cônjuge, mudando a situação, não levando em conta o sentimento e a necessidade deste outro. E de que maneira, Cristiane, a gente pode resolver isso? Quando o pai vem, entra e ele não toma uma posição, não toma uma postura. Quero entender porque ele não está conseguindo tomar. Geralmente as pessoas diziam assim para mim, Cristiane, mas ele não quer, ela não quer. Eu digo, ou não consegue. Lanço a interrogação. Percebe quando eu digo ele não quer, eu estou julgando? E quando eu digo ele não está conseguindo? Ou não sabe como? É melhor você estando neste lugar ouvir isso? Ou não quer? Eu sempre digo, tente, gente. É um desafio para exercitar empatia. Se colocar no lugar do outro. Não é apenas, eu estou vendo, eu estou no lugar dele. Não. É entender o que ele está sentindo naquele lugar. De que maneira ele está entendendo, enxergando aquela situação. E como eu posso fazer isso? Perguntando. Como você se sentiu quando seu pai fez isso? Como foi para você? E às vezes até ensinando. Olha, o que você acha se de outra maneira nós falássemos, já que você tem dificuldade de falar não para os seus pais ou para outras pessoas, você falar assim, olha, eu vou ver aqui com a minha esposa, com o meu esposo, e já te ligo para falar sobre os meus planos. E se acontecer dessa maneira estratégica, que eu trouxe aqui na situação hipotética que eu criei, o pai foi lá sem avisar, tenta, da próxima vez, alinhar os objetivos com seu marido. Se isso acontecer novamente, como podemos fazer? Tenta alinhar com a sua esposa. Tenta alinhar com seus filhos. E se um casal quiser resolver o problema em tempo recorde, não pode ficar desviando o foco. Ou melhor, não deve. Quando eu digo não pode, eu acho muito autoritarismo. Quando eu digo não deve, eu digo isso traz prejuízos a você. Volto a dizer a palavra que eu vou estar falando o tempo todo, essa ilustração da Bíblia, esse acontecimento, esse fato com a mulher adúltera. Ele disse, olha, não peques mais, para não te suceder algo pior. O tempo todo que Jesus nos corrige e nos confronta é para nos ajudar, é para nos levantar. Por isso que ele disse, eu corrijo aqueles que eu amo. De que maneira você tem corrigido o seu cônjuge? Seu filho? É mudando de assunto? É mudando o foco? É usando rótulos, palavras pejorativas, que só denigre a imagem um do outro, só piora o problema? E é por isso que estamos aqui, acreditamos que tem maneiras, sim, de resolvermos problemas em tempo recorde. Tá? E você que está aí, vocês podem estar preparando suas perguntas. Tem aí o meu Instagram, tá? Que ele sempre coloca aí no letter, é o criscorreia.psicóloga. Você pode estar lá pedindo alguma orientação. Cristiane, eu vi você lá numa live do canal do pastor Josué Gonçalves. De que maneira eu posso resolver essa situação? Lógico, não vamos fazer terapia, porque a terapia não é um fato, um encontro isolado. É um processo investigativo, é um processo científico que a gente precisa estar investigando através de ferramentas, propostas, junto com o paciente. Mas, às vezes, um conselho, uma orientação, pode tirar a pessoa daquela fusão tão desgastável que está vivendo na relação familiar.
Por isso que eu sempre estou aí disponibilizando. Se você não me segue, começa a me seguir aí nas redes sociais. Eu coloquei no story algo começando a falar um pouco sobre ciúme, que também é uma demanda muito forte, que a gente tem recebido nos aconselhamentos, nos e-mails, e é uma maneira de ajudar pessoas. Então, não esqueça, quando você foge do assunto em questão, você não está melhorando como pensa. Ah, é para evitar problema, é para não desgastar mais a relação. Não, a relação já está desgastada. Porque isso é um movimento que pessoas que vivem relação desgastada fazem. Tá? É fugir e entrar em contato com as vulnerabilidades e alinhar. Um casal quiser resolver os problemas, tem que cuidar exclusivamente do motivo da discussão. Não o contra-ataque com o outro. Eu preciso entender por que o meu esposo não teve uma voz ali assertiva para falar com o pai dele, que não poderia dar atenção, que já tínhamos um combinado. O que levou ele a ter essa atitude de querer estar mudando o foco, me contra-atacar com meu pai, com meus irmãos, com meus tios, com a minha família? Percebe como isso é muito comum? Então, quando eu olho para o motivo da discussão, eu entendo que aquele motivo ali desencadeou, tá, situações desconfortáveis, tanto em mim quanto nele. E aí começa o problema. Então, olhar para a causa é importante. Tá? O motivo, o que motivou. Por exemplo, o que motiva a febre? Um quadro infeccioso. Mas se eu trato só com antitérmico, a febre vai ficar recorrente. Eu preciso entender aquela febre, investigar qual é o quadro infeccioso para poder agir de maneira assertiva, diretiva no problema. E o problema não é o seu cônjuge, o problema não é a família. O problema é a maneira como vocês estão lidando com tudo isso. Mesmo que seja um assunto chato, gente, indigesto, mas a gente precisa entrar em contato. Porque se um dos dois fugir do foco, o problema vai continuar lá. E vocês se afastando, e vocês deixando a situação do casamento mais fragilizada, e o problema continua intacto, ou melhor, mais fortalecido, mais rígido. Percebe a importância de entender por que as pessoas mudam o foco e não querem entrar com o sofrimento em questão? Às vezes até, olhando para o lado da psicologia, pode ali levar vocês a entenderem que as experiências que tiveram na infância viram muitas vezes quando os pais tentavam conversar, brigavam. Então, eu acredito que conversar gera briga. Então, eu não quero conversar. É assim que se forma uma crença. Não é regra. Cada ser humano interpreta aquilo que ouve e observa de uma maneira. Por isso é importante nós agirmos de forma personalizada. E o que seria, Cris, trabalhar de forma personalizada? É agora o passo 4. 14º, desculpa. Não compare o outro. Quem aqui faz isso, gente? Quem aqui faz isso? O ser humano tende muito a fazer isso. Comparar pessoas. E isso é muito violento. Cada instrumento tem a sua funcionalidade. Basicamente, eu vou pegar um celular e vou comparar ele aqui com a caneta. Não dá. Ou pegar duas canetas, uma vermelha, uma azul, e querer que a vermelha escreva igual a azul. Não dá. Com a mesma cor. Ela tem uma identidade. É humilhante ser comparado com outra pessoa. Cada um de nós tem qualidades e defeitos. Deus é lindo, perfeito. Sabe quando você olha para a natureza? O que é que você vê lá na natureza? Árvores com cores iguais? Flores com cores iguais? Tipologias iguais? Não. Diferentes. E, biblicamente, o que é que Jesus fala? Que nós somos um corpo. E no nosso corpo, o olho é igual a boca, o nariz, o cabelo, a unha, o dedo? Não. Cada um tem sua função. E um modo de funcionar. Cada um
tem a sua importância no corpo. As pessoas dizem que o dedão do pé, ele é que gera o equilíbrio de nós nos mantermos em pé. Quando este dedão do pé é retirado, a pessoa tende a ficar mais desequilibrada, caindo com mais facilidade. E agora? Será que o dedão do pé é menos importante do que o olho, do que a boca? Quando eu faço comparações, eu estou sendo violento. É uma maneira. Isso é muito comum com as mães. Os filhos têm personalidades diferentes, temperamentos diferentes. E ela diz assim, nossa, mas fulano não me deu trabalho. Cicrano me dá. Percebe? Às vezes quer usar a mesma técnica de falar com fulano, a mesma para cicrano não vai funcionar. Não dá para funcionar. Deus, quando chama os 12 discípulos, cada um ele falava de uma maneira, com Pedro, com Paulo, com João. Com nós, o Senhor fala e nos chamou com objetivos, propósitos diferentes. Eu nunca, jamais vou ser melhor do que você que está aí me assistindo. Talvez o teu objetivo na tua casa, na tua família, na tua igreja, na tua comunidade, para Deus tenha muito mais valor do que uma patente apenas acadêmica que nós construímos. Isso não impede você buscar o conhecimento, mas que você também não venha desmerecer quem você é e o seu valor. Isso nas relações também do casamento. Esse é um dos motivadores também que gera conflitos. Quando eu faço comparações no meio da comunicação, no meio ali do diálogo com meu cônjuge, com meu filho, eu só faço segregar. Eu não estou olhando para as qualidades que este outro tem. Uma das coisas desagradáveis que existe para uma pessoa é quando ela é comparada com outra, gente. Quem se sente feliz com isso? Quem se sente feliz quando faz comparações? Percebe que a gente não olha? Vou dar um exemplo para as mulheres. Nossa, eu queria o corpo tal. Na hora que você pensa isso, pô, aquela mulher é linda. Qual é a emoção, o sentimento que você tem de alegria pensando isso? As comparações muitas vezes levam o outro a se denegrir, a se sentir menos importante. Na verdade, eu diria que isso é mais do que ser desagradável. É humilhar aquilo que Deus criou com muito valor. Não é a nossa cor da pele, nosso tipo de cabelo, nosso tom de voz, nosso sotaque que nos define. Pois são valores muitas vezes distorcidos que são valorizados na sociedade e que apenas gera sentimentos e relações fluidas. Porque eu não olho para aquilo que está dentro do sujeito. O apóstolo Paulo sofreu muitos preconceitos com o passado que ele teve, de matar cristãos. E naquele momento os cristãos ali também ficavam duvidando da mudança dele. Será que ele mudou mesmo? Ele matou tanto dos nossos, perseguiu. Será que ele não está se infiltrando em nosso meio? Paulo teve que ter uma identidade fortalecida em Cristo, porque ainda que ele quisesse, ele não poderia dar certeza a essas pessoas. E como ele deu certeza? Com a vida, com o exemplo, com os frutos. E aí começaram a ver. E eu te convido você a fazer isso. Ao invés de estar comparando o seu cônjuge, comece a perceber seu filho, seu cônjuge, qualquer que seja a pessoa, até suas ovelhas aí no seu ministério. Comece a perceber as qualidades que essa pessoa tem. Perceber qualidade, gente, não é desmerecer os defeitos. Não. É ver possibilidades, potencialidades nesse sujeito. Trabalhando com autistas, um certo dado momento da minha vida, eu trabalhei num processo de inclusão. Um dos maiores desafios foi mostrar para aquela escola que a criança era tão inteligente quanto aquelas que estavam ali. Apenas a maneira dela funcionar era diferente. E às vezes lidar com as diferenças é que nos faz intolerantes.
E nesse dado momento, eu junto com a professora, a pedagoga, nós criamos um projeto em que fizesse uma atividade, essa criança não ficava em sala de aula, para essa criança, por que ela não ficava? Sendo autista, as pessoas, ela não entende, ela quer ficar brincando, não, ela não se sentia acolhida. Ela não se sentia parte do processo na sala de aula. E no momento nós planejamos ali uma estratégia interventiva, uma atividade que propôs para esta criança, ela estar junto, da maneira dela e ali os outros também. Essa criança teve um olhar tão afetuoso, quando todos aplaudiram o trabalhinho que ela fez. Nós trabalhamos soprando, né, que ele ainda estava com a dificuldade da escrita, e criar os cabelinhos do boneco através da tinta no sopro. E todas as crianças tinham que fazer como ele, a mesmo processo. As crianças amaram, as crianças se divertiram com aquela atividade. E ele, o olhar dele, de se sentir acolhido. Pasme, uma criança de apenas 5 anos, ela pôde demonstrar com o olhar o quanto é bom nós se sentirmos acolhidos. E por que, diante de tanto conhecimento tecnológico, né, sofisticado, a gente tem essa dificuldade? Pois é, quando eu falo que comparar pode machucar muito uma pessoa, você imagine a tristeza de um filho quando os pais dizem que o irmão é melhor. Ou quando o filho diz para a mãe que o pai é mais legal ou vice-versa. Eu preciso saber o que é que está acontecendo para essa criança ter necessidade de comparar. Será que um dos pais atende mais às necessidades? O que é que eu ouço? Não, Cristiane, é porque o pai faz mais as vontades. É porque a mãe faz mais as vontades dele. Será vontade ou necessidades? É importante atentarmos para isso, gente. Por isso que eu falo que comparar é violento. Então, o mesmo acontece no casamento, quando o marido compara a esposa com outra pessoa, ou a esposa compara o marido com outra pessoa. É para causar uma ferida, não é necessário fazer comparações em um rival, tipo o ex-namorado. Quando a gente geralmente vai tentando ali, achando que está melhorando, porque eu ouço muito isso, Cristiane, eu fiz a comparação porque para ver se ele desperta, ela desperta, para ver se ele se toca, ver o exemplo do outro. Mas será que ele vai ou ela vai conseguir atingir este objetivo que você tanto quer do seu cônjuge? Percebe, gente, a importância de estarmos aprendendo cada dia? E cada dia vamos continuar aprendendo. Até ser dia perfeito. A Bíblia diz que é como a luz da aurora. Cada dia precisamos, quando nós achamos que sabemos tudo, estamos enfadados ao fracasso. O filósofo Sócrates disse, ele só sei que nada sei. Porque cada vez que ele ia conhecendo pessoas, ele via que alguém poderia trazer um outro conhecimento, trazer uma nova proposta para aquilo que ele estava vivenciando. E hoje eu estou trazendo essa proposta aqui para você. Se você ainda tem comparado, se você ainda tem feito esse movimento porque você aprendeu lá atrás com as heranças familiares, com o útero emocional que é a família que você foi gerado, comece a enxergar o quanto isto é violento para a pessoa. E que você achando que está ajudando, você só está afundando, fazendo o barco naufragar. O barco da família, o barco das relações interpessoais, das vivências em comunidade, de viver com o outro, na tua igreja. Isto é abusivo, isto é violento. Então, quando eu faço esse tipo de comparação, o que acontece? Eu acho que, por isso, para resolver um problema, eu estou ajudando a pessoa. Não, nunca faça esse tipo de comentário. Por exemplo, se pelo menos você fosse parecida com a sua mãe, isso não ia acontecer. Sua mãe não era assim, não sei a quem você puxou. Quem já ouviu isso? Imagino que a esposa do seu irmão não precisa passar por esse tipo de situação que eu estou passando. Não é possível. Esses comentários geram feridas terríveis no outro. Raiz de amargura, sofrimento e o pior ainda
é que o outro não percebe o ato de violência e não pede perdão. Age natural. Aí diz assim, não vi nada demais disso. Aí eu falo, eu imagino que você não tenha visto. Vamos tentar agora trocar o lugar? Para você perceber se você consegue ver algo demais? E mesmo trocando de lugar, gente, nós temos estruturas psíquicas, de temperamentos, personalidades diferentes. É violento fazer isso com o outro. Por isso que eu amei trabalhar o processo de inclusão. Raças, preconceitos, só faz as pessoas olhar de forma pejorativa, destruindo quem é este outro. Até os discípulos perguntavam o tempo todo a Jesus quem ele mais amava, quem ia estar do lado dele, o tempo todo fazendo esses movimentos. Para serem aceitos, para serem compreendidos, para se sentirem amados. Você não precisa fazer isso. Não compare pessoas. É muito injusto pegar o defeito do cônjuge e fazer comparações para que alguém faça aquilo bem. Pelo contrário, o tiro vai sair pela culatra. Isso não vai dar certo. E se durar, vai ser por pouco tempo. Porque a pessoa não vai conseguir vivenciar aquilo que não é dela. Ou seja, não vai conseguir andar com aquela máscara. Eu vou ter que colocar uma máscara para ser igual ao meu irmão, para ser igual à minha mãe. Eu não vou conseguir. Então, quando você se casou com esta pessoa, você também se casou com as coisas boas e também com as ruins. Ainda mais nós que temos a natureza caída. É importante olharmos para isso. Então, quando vocês estiverem discutindo um assunto, eu convido vocês para não fazer comparações, porque isso não ajuda em nada. Pelo contrário, se tem algum tipo de ajuda que pode trazer, é ajudar a piorar o quadro. Ao contrário, só atrapalha. Assim, se vocês estão querendo resolver problemas em tempo recorde, não faça nenhum tipo de comparação. Lembre quando Jesus te aceitou. Lembre quando ele olhou para você, cheios de imperfeições que nós somos. Ele nos acolhe, mas ele não deixa a gente da mesma maneira que nós estamos. E ele não fica comparando a gente com A, B, C, não, de jeito nenhum. Ele trabalha na nossa vida de maneira personalizada. E eu digo, Senhor, levanta autoridades, pastores, líderes, pais, mães, líderes de comunidades, que olhem com mais empatia. Porque quando eu comparo o outro, eu estou sendo egoísta, querendo enxergar apenas a minha necessidade e não a do outro. E o outro, mesmo com aquele comportamento que às vezes você fica enraivecido, pode te trazer bons resultados. Pode te ajudar em alguma área da sua vida. Eu vou esperar vocês aqui, gente, na segunda-feira. Vai ser o fechamento. Eu quero que vocês convidem bastante pessoas. Porque quando eu falo, as pessoas dizem assim, nossa, Cris, você tem essa necessidade? Não. A minha necessidade é levar conhecimento. É que como conselheira, como psicóloga, como facilitadora da CNV, pessoas diariamente, em pleno Natal, em pleno Réveillon, buscando ajuda, porque não estão sabendo como lidar com os problemas. Não aprenderam. Não é porque eu sou melhor que elas em nada. Elas apenas não souberam. Tiveram um lar disfuncional, um ambiente que não auxiliaram a desenvolver essas potencialidades. E eu vou estar fechando aqui com vocês, na próxima live, o passo 15º, 16º e o 17º. E vamos encerrar, tá? Encerrar. E vamos começar o mês de fevereiro com uma surpresa, um tema maravilhoso, que vai ajudar
muito a você que é líder de casal, você que está na igreja, que trabalha com famílias, você que gosta de aconselhar, você que é mediador de conflitos, a entender esta área que eu vou estar trazendo aqui para estarmos aprendendo mais e mais. Tá? E dando também ferramentas a vocês, isso mesmo. As pessoas que me chamarem lá no próximo mês com um novo tema, eu vou estar disponibilizando ferramentas para vocês treinarem. Porque o treinamento leva a gente a cada vez estar melhor. Então, olha aí, está aí no Letter na TV, o meu Instagram, se você não me segue, segue lá. Eu quero convidar vocês também que têm dificuldade na comunicação. Você que acha, o meu casamento não está na UTI conjugal, eu nunca adulterei, meu esposo também nunca adulterou. Eu quero convidar vocês também para estar no SOS Casamento Curado. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Josué e da pastora Rose, que entenderam a importância de trabalharmos de forma coesa, forma completa, forma contextualizada na nossa vida, entendendo padrões comportamentais, entendendo as crenças e os esquemas, entendendo a Bíblia, o que a Bíblia está falando naquele tempo e que ela é tão útil nos dias atuais. Então, se você está dizendo, Cristiane, mas eu não tenho problema aqui com adultério na minha casa, mas quase 100% das pessoas têm problema na comunicação. E por isso está aí, ó, agora no Letra da sua TV, o WhatsApp para você estar chamando e querendo informações para se inscrever. Porque nesse mês de janeiro nós não temos, se eu não estou enganada, chama lá no WhatsApp, o pessoal, a equipe vai estar ajudando vocês da melhor maneira a entender a importância de melhorar a nossa relação. E quando fala SOS, é socorro, é ajuda, é emergência. Quanto mais cedo nós aprendermos a resolver conflitos, por isso que eu falei aqui, cada dia um passo, para você juntar todos esses passos e colocá-la em prática em tempo recorde. Como a Bíblia diz, não se deixe, não durma irado. Não deixe se pôr o sol com vocês irado. Resolve o problema. E para resolver o problema, eu preciso entender como resolver. Então, que Deus continue abençoando vocês. É um tempo novo, nós vivemos um 2020 cheio de desafios. Mas eu posso dizer que cada desafio que nós temos passado como cristão, como aqueles que acreditam na Bíblia, o Senhor disse que tudo coopera para o nosso bem. É muito desafiador entender esta palavra e se apropriar dela. Porque às vezes nós achamos injusto um vírus, mas muitas coisas são consequências. E nós temos que aprender a lidar, tomando nossas medidas preventivas, fazendo a nossa parte e melhorando a nossa família. Que Deus abençoe. Eu espero vocês para nós darmos o encerramento na próxima segunda-feira. Tá? Na próxima segunda-feira eu vou estar aqui com os 3 últimos passos de resolver os conflitos em tempo recorde. Deus abençoe e Deus engrandeça a vida de vocês em todo o tempo. Um abraço a todos vocês que estão aqui conosco, nos acompanhando. E não esqueça que na quarta o pastor Josué Gonçalves e na sexta a Gláucia Rocha está aqui também conosco neste canal. Um abraço a todos.